E chegamos à nossa terceira aula de exercícios sobre os top assuntos do vestibular da FUVEST. Nesse vídeo de hoje, vamos falar daquele assunto que é um dos mais recorrentes, e não é só na FUVEST não, em qualquer vestibular, o pH. pH é aquele assunto que envolve o dia a dia, e as provas de química, elas vêm cada vez mais contextualizadas, cada vez mais falando do dia a dia. Então, pH é a aposta certa em qualquer prova de vestibular. Fica aí, depois da vinheta, vamos falar sobre pH. Olá, tudo bem? Bom, se é o primeiro vídeo que você está assistindo dos top assuntos FUVEST, seja bem-vindo. Sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos um jeito fácil de entender química. Nesse vídeo de hoje eu não vou pedir para você se inscrever no canal não, tá? Eu falo isso todo vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Hoje eu não vou falar isso não. Hoje eu vou te pedir uma coisa. Você tem aquele amigo que tem dificuldade em química? Você tem aquele amigo parceiro ou parceira, amiga, que você, como que vocês falam? BTF, é isso, né? BFF, né? Amiga BFF, isso, BFF. Então, manda o vídeo para ela e ajuda ela também, ou ajuda aquele parceiro, seu amigo, a ir bem na prova de química da FUVEST. Clica no botão aí, compartilha o vídeo. Maravilha? Beleza! Aqui nesse exercício, então, é aquela situação do dia a dia. Ele coloca uma tabela com 6 soluções: leite, água do mar, Coca-Cola, café, lágrima e água de lavadeira. Te dá a concentração de H+ e OH- de cada uma delas e pergunta para você: qual dessas soluções tem caráter ácido? Então, qual delas aqui é caracterizada como um ácido? Bom, vamos lá. Deixa eu marcar aqui, peraí. Aqui ele quer o ácido. Opa. Atrapalhando com as canetas. Então, ele quer o ácido. Vamos lembrar aqui o seguinte, que a concentração... essas concentrações de H+ ou OH- vêm do equilíbrio iônico da água. H+ mais OH-. Vamos lembrar que no meio neutro, a concentração de H+ é igual de OH-. E esse meio neutro geralmente dado a 25 graus. E onde eles têm concentrações de 10⁻⁷ mol por litro. Se o meio é ácido, que é como ele pede aqui, então a concentração de H+ ela é maior que 10⁻⁷ mol por litro. Deixa de ser neutro, ok? E aí vem a confusão. Vamos primeiro a algumas coisas. O leite. Concentração de H+ igual de OH-. Então, leite aqui é neutro, ok? Água do mar, é aí que está o problema, ó. Potência de 10 negativo. Qual que é o maior aqui? O maior é 10⁻⁶. Então, a água do mar, ela tem uma concentração de hidroxila maior que de H+. Prevalece a hidroxila. 10⁻⁶ é maior que 10⁻⁷. Estamos falando em potência de 10 negativa. Então, a água do mar é um meio básico. Coca-Cola, olha só. 10⁻³ maior que 10⁻11. Então, a Coca-Cola é ácida. Bom, no seu dia a dia você já ouviu muita gente falar isso, né? Coca-Cola é ácida, refrigerante é ácido. Qualquer bebida com gás é ácida. Por uma questão da presença do gás carbônico, que dá acidez ao meio. Então a Coca-Cola é ácida. Ó, aqui nas alternativas, o leite já está fora.
Aqui, ó, Coca-Cola é ácida, então a água de lavadeira tá fora, porque tinha que aparecer Coca-Cola. Aqui tá fora. Tá vendo, ó? Ficou a analisar só o café agora, porque ou a letra C ou a letra E. Vamos ver o café? 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 9. Então, o café preparado também é ácido. Então, achamos aqui os dois ácidos, o café e a Coca-Cola. Como eu já falei na primeira aula dos top assuntos, foi aquela aula, aquele vídeo que eu introduzi os 7 top assuntos, é muito provável aparecer isso daqui na prova, esse tipo de tabela. Por quê? Porque esse ano de 2020, esse ano que passou, o pessoal divulgou muita fake news falando de coisas ácidas que combatiam o coronavírus. E aí vinha aqueles absurdos, com pH maior que 14 e tudo mais. Tá? Então é muito provável que na hora de preparar a prova, eles usem isso como exemplo. Fica atento, ok? Bom, então aqui foi letra C. Próximo exercício. Altionização da água, uma reação endotérmica. Então, a reaçãozinha que eu mostrei agora há pouco no exercício anterior, que é essa daqui, ó. H2O gerando H+, e OH-. Ele fala que essa altionização da água é um processo endotérmico. Se é endotérmico, nós estamos falando de deslocamento de equilíbrio. Endotérmico é aquele que precisa de calor. O que quer dizer isso? Que se eu aumentar a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a direita. Por quê? Porque o endotérmico quer calor. Tá? É o que absorve calor. Então vamos lá, ó. Um estudante mediu o pH da água recém-destilada, isenta de CO2 e a 50 graus. Encontrou o valor 6,6. Desconfiado de que o aparelho de medida estivesse com defeito, pois esperava 7, ele consultou um colega que fez as seguintes afirmações. Então vamos lá. Primeira afirmação. Seu valor 6,6 pode estar correto, pois 7 é o pH para água pura, porém a 25 graus, que é o que a gente considera temperatura ambiente. Verdadeiro isso. Opa, tô me marcando bobeira aqui, riscando. Pera aí. Deixa eu apagar esse monte de vermelhinho aqui. Pronto. Então, ó, pH 7 é pH a 25 graus, temperatura ambiente. É comum a FUVEST explorar isso? É. Já vi em muitos vestibulares da FUVEST, eles explorando essa história do pH 7. Do aluno que esquece que a escala de pH de 0 a 14, o 7 é 1,5, é a temperatura ambiente, 25 graus, ok? Então essa justificativa está correta. Então a 1 está correta. Se a 1 está correta, então eu risco a letra B, eu risco a letra C. Opa, sobraram, olha só, sobraram aqui 3 alternativas. Se a 2 estiver correta, a letra A vai embora. Vamos ver. A aplicação, bom, peraí, sendo estratégico, vamos aprender a ganhar tempo. Se a 3 estiver correta, eu não preciso nem ler a 2. O que vocês acham? Vamos ler? Ó, você entendeu a estratégia? Ah, se ela estiver errada, bom, aí pelo menos eu sei que é a letra A ou D, é estratégia. Isso é o que eu chamo de ganhar tempo na hora da prova. Não é correr, é ganhar tempo. Olha só, 3. Na água, o pH é tanto menor quanto maior a concentração de H+. Verdadeiro, verdadeiro. Maior a concentração de H+, menor o valor do pH. É verdadeiro. Olha lá, a 3 é a verdadeira. E a única que tem a 3 é a letra E. Ó, não sei nem ler a 2. Por isso que eu falo, exercícios quando tem essas afirmativas, você lê no máximo 3. Pode ter 20 afirmativas.
Se você vier nas alternativas cancelando, você lê no máximo 3, não mais que isso. Vamos ver se a 2 é verdadeira mesmo? A aplicação do princípio de Chatelier ao equilíbrio de ionização da água justifica que com aumento da temperatura aumente a concentração de H+. Verdade, olha lá, ó. Aumentou a temperatura, deslocou o equilíbrio para a direita. Se desloca para a direita, quer dizer que eu vou ter mais H+. Tá bom, vou ter mais OH-, mas vou ter mais H+ também. Então, por isso, é a letra E mesmo a correta. Entendeu? Ó, um exercício que a gente dá algumas tacadas aí, inclusive a técnica para acelerar o processo, né? Terceira questão. Ele volta a falar no equilíbrio iônico da água. Olha lá, ó. 10 a menos 14. Lembrando que isso daqui é a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Aí ele coloca o seguinte: o leite de magnésio é uma suspensão de hidróxido de magnésio em água. A solubilidade do MgOH2 é 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O que ele está contando para nós? Ele está contando o seguinte, ó. Eu tenho o MgOH2, que é sólido. Quando ele dissolve... Nossa, ficou horrorosa essa seta aqui, hein? Pelo amor de Deus. Espera aí, vamos corrigir. Pronto, agora ficou bonitinho. Ó, vai dar Mg2+, aquoso, mais 2 OH- aquoso. Esse 2 aqui vai fazer diferença, hein? Então, o que eu sei? Para cada 1 mol de hidróxido de magnésio, gera-se 1 mol de magnésio e 2 mols de hidroxila. Caramba! Você está virando um caminhão lá na rua. Ó, e aí o que vai acontecer? Ele fala que o produto é esse, ó, que é a solubilidade. Quando eu dissolvo 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, então eu vou gerar o quê? 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro de íons magnésio, menos 4, né? E 2 vezes 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro de hidroxila. Então, olha que legal. Eu sei a concentração de hidroxila. 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Como eu sei a concentração de hidroxila, eu sei quanto que vai ser o pOH. Mas ele está pedindo para nós o pH. Fica atento nisso, viu? Muitas vezes ele dá a quantidade de base e pede o pH. Aí você calcula tudo bonitinho, acha o valor. Você está achando o quê? O pOH. Ok? Por esse dado aqui, eu posso usar o seguinte raciocínio. Concentração de H+ vezes concentração de OH- igual a 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro. A concentração de H+ é o que eu quero. A concentração de OH- é 3 vezes 10 a menos 4, que é 1 vezes 10 a menos 14. Ok? Aqui eu pus mol por litro, não tem unidade, né? Na constante. É, no embalo. Então, o que vai dar? Ó, concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 3 vezes 10 a menos 4. 1 dividido por 3 dá 0,3333. Né? Vezes 10 a menos 10. Ou a concentração de H+, 3 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Opa, peraí que eu fiz besteira. 3 vezes 10, eu aumentei o número, eu tenho que diminuir o expoente. 3 vezes 10 a menos 11. 3 vezes 10 a menos 11. Você concorda comigo que 3 vezes 10 a menos 11
está entre 10 a menos 10 e 10 a menos 11. Então, quer dizer, o pH ele está entre 10 e 11, que é o que ele coloca aqui na alternativa D. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado aqui, ó, porque não é 11, é 3 vezes 10 a menos 11. 3 vezes 10 a menos 11 é maior que 10 a menos 11. Então, ele é maior. Maior que isso é o quê? 10 a menos 10. Então, por isso que ele está entre 10 e 11. Ok? Se você erra e esquece que ele está falando de OH-, não ia ter alternativa. Olha que beleza. Pelo menos nessa questão, né? Não ia ter alternativa. Outra coisa. Alguns perguntam para mim, Everson, eu podia calcular o pH aqui, na verdade o pOH, e depois chegar no pH? Lógico. Você podia chegar que o pOH está entre 4 e 5, ou entre 5 e 4, né? Lembrando que pH e pOH, quando você soma, vai dar quanto? Vai dar 14. Então, é aqui, ó. Opa. Aí você me perguntou, você podia ter calculado o pOH primeiro? Podia. Só que aí você tem que lembrar que esse pOH aqui, ele está entre 3 e 4. Por quê? Porque a soma de pH com pOH dá 14. Olha lá, ó. Dá 14, é 25 graus. Então, se eu calculei o pOH entre 3 e 4, o pH está entre 10 e 11. Fechou. Tá? Você podia ter os dois caminhos aí sem ter feito esse cálculo, essa conversão. Você ia chegar tranquilo no mesmo resultado. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Valeu essa aula? Te ajudou bastante? Tenho certeza que sim. Não esquece de deixar o comentário, hein? Escreve aí pra mim, fala se você tem mais alguma dúvida, alguma coisa, mas anda rápido que o vestibular tá chegando, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Bons estudos!